Bom dia, irmãos e irmãs. Gostaria de saudá-los mais um domingo com a paz e o amor de Cristo. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nas suas casas, né? Durante a quarentena, né? Espero que os irmãos estejam lendo a Bíblia, orando, intercedendo uns pelos outros, né? Isso é muito importante para fortalecermos a nossa fé. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante que vai falar sobre o significado de ser filho de Deus, né? O que significa ser filho de Deus? E o texto base vai ser lá na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1 a 3, né? E que vai dizer assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele está, a esperança, assim como Ele é puro. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre essa questão, né, do significado de ser filho de Deus, mas provavelmente, irmãos, vocês já devem ter ouvido falar um dito popular, é uma frase que é bem corriqueira aí, né, de todo mundo, que ela é o seguinte: todos são filhos de Deus, né? Realmente, esse ditado, ele é muito conhecido. Inclusive, a gente acaba até usando essa frase para, de repente, a gente tentar ganhar aquela pessoa que não professa a mesma fé que nós. Mas essa frase, né, esse dito popular, ele é tido como uma mentira, como um erro. E por que um erro? Porque a palavra de Deus não mostra isso. Ela deixa bem claro. Lá no Evangelho de 1 João, capítulo 1, verso 11 e 12, vai dizer assim: Veio para aqui o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, irmãos, para que você se torne um filho de Deus, para que nós nos tornemos filhos de Deus, é necessário primeiramente crer em Cristo, crer em Jesus, né? E só Jesus Cristo é o nosso e único suficiente Salvador. Mas o que significaria isso, né? Quais as implicações de ser um filho de Deus, né? Então, esse texto que a gente acabou de ler, ele responde, né, primeiramente, essa questão, né? Somos filhos de Deus, né, porque nós cremos que Jesus é o nosso suficiente Salvador, né? Como lá no texto de João, capítulo 11, 12, ele fala: Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Eles estão falando dos judeus, né? Israel era um povo escolhido por Deus, né? Mas quando Jesus se fez carne e desceu em forma humana, o próprio povo dele não reconheceu. Então, um dos critérios, né, vou deixando bem claro aqui para os irmãos, um dos critérios, né,
para um indivíduo ser filho de Deus é reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Então, essa frase atribuída aí a todo mundo, que não, todos somos filhos de Deus, isso é uma mentira. Né? Porque é o que a gente vê por aí de gente blasfemando, que vê de gente aí falando coisas erradas sobre Deus, né, e sobre Jesus. Né? Então, esses não são considerados filhos de Deus. Transcorrendo na lição, o primeiro tópico, o primeiro capítulo aqui vai falar: somos alvos do amor de Deus. Lá no texto base, a primeira epístola de João, lá no capítulo 3, verso 1, ele vai falar assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. João, né, ele está maravilhado com a grandeza do amor de Deus. Né? Ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Né? Esse grande amor de Deus fica evidente pelo fato de pecadores como nós, né, crer em Jesus, né, e sermos chamados filhos de Deus. Esse é o primeiro ponto. A palavra de Deus mostra que todos nós somos pecadores. Né? Lembrando que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Né? E lá em Salmo capítulo 14, verso 2 e 3, esse texto aqui é bem legal porque muita gente atribui essa frase ao apóstolo Paulo. Né? Mas o apóstolo Paulo, na verdade, lá em Romanos, ele utilizou desse salmo para poder falar o que ele queria expressar com respeito a essa questão do pecado. Né, que diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Né? E lá em Romanos, como falei anteriormente, no capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo se utiliza dessa passagem para pregar sobre o pecado. E lá em Romanos 3, 23, ele vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é outro ponto. Por isso que João está maravilhado. Porque como é possível pecadores, transgressores da lei, desobedientes, sermos chamados filhos de Deus? Né? Isso só é possível porque Deus nos ama. Né? Então, irmãos, nós que cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus porque Deus nos amou. Então isso cai por terra aquela questão de nós escolhermos a Deus. Né? Nós não temos capacidade de escolher a Deus. Deus é que nos escolhe através do seu amor. E Ele escolhe quem lhe aprouver. Né? E em 1 João, capítulo 4, 9 e 10, também ele vai falar sobre isso. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, Ele enviou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. Romanos, capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, quem não entende do Evangelho verdadeiro, essas pessoas que são do mundo e que não costumam andar nos caminhos do Senhor, eles também se intitulam filho de Deus, mas a gente bem sabe que para ser filho de Deus, recapitulando, nós temos que reconhecer que Jesus é o nosso suficiente Salvador e saber que a gente não tem
o poder de escolher a Deus. É Deus que nos escolhe, é Deus que nos ama. E Deus, quer demonstração maior de amor de Deus, é Ele ter dado o Filho dele para morrer por nós pecadores. Então nós temos também que saber que nós somos pecadores e carecemos da graça dele. E muita gente por aí, né, se acha o bambambam, se acha que é o certo. Não, eu bato no peito, não. Eu sou aquele cara bom, eu faço bem. E a gente bem sabe que se for pelos nossos méritos, a gente não vai arrumar nada com Deus. Né? Então, irmãos, continuando aqui na lição, capítulo 2, sofreremos oposição do mundo. 1 João, texto, continuando o texto básico ainda. 1 João, capítulo 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O filho que tem admiração, né, pelo seu pai, o que ele costuma fazer? Né? A gente começa a perceber que quando a gente tem filho pequeno, ele começa a imitar o que a gente faz. E tudo que a gente fala, ele repete. Até o nosso jeito de andar, nosso jeito de falar. Quando a gente olha para os nossos filhos, a gente pega ele fazendo a mesma coisa com nós. Fazendo a mesma coisa que nós. E isso é uma característica de um filho de Deus. Porque na maneira que a gente passa a admirar Deus, a ter a comunhão com Deus e nos aproximarmos de Deus, a gente passa, além de admirá-lo, a gente passa a imitar a Deus. E isso é verdadeiro, gente, porque nós que somos de fato filhos de Deus, buscamos viver, tentamos viver, né, em conformidade com a palavra de Deus. Só que na medida que a gente passa a viver em conformidade com a palavra de Deus, né, isso em algumas pessoas vai causar uma certa estranheza. Porque a gente não vai viver de acordo com os padrões mundanos. Né? E essas pessoas começam a olhar para nós como um ser estranho. E algumas vezes, quando a gente tenta seguir o padrão de Deus, a gente acaba sofrendo oposições do mundo. E lá também no Evangelho de João, capítulo 15, verso 20 e 21, vai dizer assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é um servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram, a mim também perseguirão a vós outros. Se você é realmente um filho de Deus, meu irmão, vocês sabem que vocês vão passar por perseguição. Vocês um dia vão se sentir rejeitados pelo mundo. O que a gente vê de pessoas crentes, filhos de Deus, pessoas que tentam entregar algo para o bem-estar da população, e essa pessoa, pelo simples fato dela pregar a Deus, de falar de Deus, ela começa a seguir perseguição do mundo. Então, irmãos, a gente vive num contexto que o pecado está tão entranhado, que se a gente começar a se posicionar com a nossa crença, nos posicionarmos, né, e dizer, olha, eu sou contra a você ter certo tipo de prática. Você está no ambiente de trabalho, você vê que as coisas estão acontecendo, você vê que tem algo de errado no seu trabalho e as pessoas querem que você compactue com isso. Eu falei, não, eu não vou compactuar com essa coisa errada.
na mesma hora você é deixado de escanteio. Não, esse cara aí, ele é certinho. Esse cara, ele se acha melhor que os outros, né? Hoje, hoje o mundo ele está pendendo para um lado, né, que se você se levanta e começa a falar, né, de Deus, pregar a Deus, você é tido como um cara ignorante, como um cara que meio xiita, e isso está acontecendo, e na palavra de Deus ele deixa bem claro isso, né? Lá em João, que a gente acabou de ler, no capítulo 15, 20 e 21, se o próprio Jesus foi perseguido, o que dirá nós? Né? Seguindo a lição, capítulo 3, temos uma viva esperança. E no texto base, lá em 1 João, dessa vez no capítulo 3, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, irmãos, hoje, aqueles que creem em Jesus já são filhos de Deus, né? Mas a plenitude dessa bênção ainda não aconteceu. Por que eu digo que ainda não aconteceu? Porque isso acontecerá na segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele voltar para resgatar os filhos dele. Nesse dia, Jesus trará a redenção completa, a liberdade que nós estamos esperando. Teremos o nosso corpo glorificado e seremos perfeitos, né? E vou pedir para os irmãos abrirem lá em Romanos capítulo 8, verso 17 a 19, que vai dizer assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se você, irmãos, são verdadeiros filhos de Deus, isso significa que você tem esperança no futuro, né? Como é que a gente vai passar pelas dificuldades da vida nesse plano terrestre, sabendo que isso tudo que a gente está passando é passageiro, né? E que a perfeição a gente só vai adquirir na glória com Jesus, né? O apóstolo Paulo também é um exemplo claro disso. O apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido, né? Não só ele, mas com os apóstolos, nossos heróis da fé, o próprio Jesus, se eles sofreram, se eles passaram fome, se eles ficaram doentes, se eles foram maltratados, né? Se eles foram mortos por conta de um mundo pecaminoso, o que dirá nós? É nisso que a gente tem que se apegar, né? Saber que um verdadeiro filho de Deus, a esperança é na glória com Deus. Ok? Capítulo 4. Buscaremos viver em santidade de vida. Voltando ao texto base, 1 João, capítulo 3, dessa vez, verso 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Enquanto nós esperamos a segunda vinda de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus busca viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, e para isso é necessário, conhecer a vontade do nosso Pai Celestial,
Já falei aqui algumas vezes, muitas vezes, a gente quer sempre colocar a nossa vontade em primeiro lugar. E toda vez que nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, a gente acaba quebrando a cara. A nossa vida, irmãos, ela é Deus quem cuida, né? E Deus, ele ainda deixa a gente quebrar, ele ainda deixa, você quer escolher dessa forma? Então vou deixar você escolher dessa forma. A gente chega lá na frente e a gente acaba até sofrendo pelas nossas escolhas erradas. Então, ser filho de Deus, além de buscar viver uma vida em santidade, saber que nós temos que também reconhecer a vontade do nosso Pai. 2, orar a Deus para que Ele nos ajude a viver de acordo com aquilo, né, que Deus nos ensina. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é o nosso alarme, né? O nosso alarme, porque da medida que a gente começa a se afastar de Deus, a ficar um pouquinho mais relapso na leitura e na oração, e o Espírito Santo de Deus nos incomoda. Isso é uma das características do Filho de Deus. Aquele que fala, eu sou filho de Deus, mas não crê em Deus, não crê em Jesus, e que leva uma vida totalmente, né, à lavantê, ele vai pecar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, é um cara totalmente relapso. Para ele tem que viver a vida mesmo, porque a vida é curta, e pronto, acabou. Para esse tipo de pessoa, né, ele vai tocar a vida dele de qualquer forma. E se ele pecar, para ele não entende que aquilo ali contraria Deus, né? E nós não, a gente tem um alarme chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele acaba nos incomodando quando a gente começa a se afastar dele. Lá em Tiago, capítulo 1, 22 e 25, ele vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O verdadeiro Filho de Deus não só conhece a vontade de Deus, mas busca viver de acordo com a vontade de Deus. A gente já falou bem sobre isso. E, irmãos, deixando bem claro aqui, tá? Não estou falando que nós temos ausência de pecado, tá? Nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, mas nós temos que lutar contra o pecado, coisa que a gente não vê, né, nos demais que não são filhos de Deus, né? Nós lutamos contra o pecado. Para concluir, irmãos, nessa manhã nós aprendemos, né, que crer em Jesus como nosso único suficiente Salvador, e o Samuel acabou de acordar, crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador significa que, né, nós fomos alvos de Deus, né? Se nós fomos alvos de Deus, nós temos que agradecer a Deus profundamente. Segundo, nós vamos mais cedo ou mais tarde sofrer oposição do mundo. Esteja preparados. Crente bom é crente perseguido, né? Porque de crente tem até uma piada, né, que o pessoal fala muito por aí, que as pessoas falam quando aquele crente que fala que é crente, mas não fala de Jesus para ninguém, né? É aquele
crente 007, crente espião, é que ninguém sabe que ele é crente. Ele diz, ele vai na igreja, ele lê a Bíblia em casa, mas chega no trabalho e fala como alguém do mundo, se veste como alguém do mundo, pratica e faz coisas de pessoas do mundo. Então, esse é o crente 007. Crente bom é crente perseguido, que é aquele cara que não vai se curvar e nem se dobrar, né, por práticas mundanas. Outra coisa, irmãos, nós vamos ter nosso corpo um dia glorificado, né? Então a gente tem que aguardar com paciência. Né? Quando que a gente vai ter o nosso corpo glorificado? Né? Uma segunda vinda de Jesus, quando a gente for para a glória. E por último, você deve buscar uma vida de santidade, tá? E para a gente saber se a gente está vivendo uma vida de santidade ou não, é bom a gente sempre fazer uma autoavaliação. A gente sempre se avaliar como cristão. Será que a gente está seguindo os ordenamentos de Deus? Será que nós estamos lendo, estudando a Bíblia, meditando na palavra? A gente tem que sempre se policiar com relação a isso. Ok? Então, irmãos, encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e uma ótima semana, tá bom? Vou orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado porque, primeiramente, tu nos escolheu. E nós não nos escolhemos, e nós não temos a capacidade de sequer tomar um rumo na nossa vida sem ter no caminho o Senhor. Porque nós somos incapazes de te escolher. Mas tu, ó Pai, nos escolhe por adoção, através do teu Filho Jesus, aquele que morreu na cruz e nos salvou do pecado. E nós te bendizemos e te glorificamos, ó Pai, porque essa é o ápice da nossa fé. Que a nossa fé convirja em Jesus, que nós, Pai, sejamos praticantes da palavra, não somente ouvinte, mas praticante, sendo imitadores de Cristo, para que nós sejamos luz, ó Pai, onde quer que nós estejamos. Te peço, ó Pai, por cada aluno, ó Pai, da classe Unidos em Fé. Te peço pela Darlene, ó Pai, essa mulher de Deus que está junto comigo, ó Pai, dando essas lições para a classe. Colocamos aqui no teu trono de graça também, ó Pai, toda a liderança da nossa igreja, na pessoa do pastor, dos demais presbíteros, dos diáconos, de cada membro, ó Pai, desde o menor até o maior. Que tudo isso que está acontecendo, ó Pai, hoje no mundo, seja uma reflexão, que dessa reflexão gere um fruto, ó Pai, que a humanidade se volte às tuas verdades. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.